Meu nome é Larissa, sou professora, formada em enfermagem, biologia, certo? Com ênfase em parasito. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre parasitologia. O que é parasitologia, o que é parasitismo, qual que é a importância dessa grande ciência para todos nós, para toda a saúde. Bem, primeiro, para entender o que é a parasitologia, nós temos que saber que nós, por mais que nós vivemos em um ambiente urbano, isso é um ecossistema, certo? Se é um ecossistema, nós temos seres vivos e nós temos um ambiente físico. Então, basicamente, a interação entre esse ambiente físico e os seres vivos constitui o que nós chamamos de relações ecológicas, certo? Nessas relações ecológicas, nós temos relações entre indivíduos de populações diferentes, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, que são interespecíficas, e de populações semelhantes, ou seja, espécies iguais, intraespecífica. Essas relações, elas acontecem basicamente, indiferentemente da espécie, seja ser humano ou seja insetos, elas acontecem em busca de água, alimento, abrigo, luz, espaço e reprodução, basicamente. Nós temos também dois tipos de divisão, as relações harmônicas, ou seja, as relações entre indivíduos em que ambos saem beneficiados, ou pelo menos um sai beneficiado sem lesar o outro, certo? Ou seja, são relações positivas. E as relações desarmônicas, que são relações negativas, em que um indivíduo acaba lesando o outro. Ou seja, o hóspede acaba sendo lesado pelo hospedeiro, em que o hospedeiro busca no hóspede abrigo ou alimento. É o que acontece na maior parte das parasitoses. Na natureza, essa relação entre indivíduo, entre as espécies, ela acaba buscando um equilíbrio, certo? Porém, quando esse equilíbrio acaba entrando em colapso, acontece o que nós chamamos de parasitismo. O normal é que, em todas as espécies, esse equilíbrio seja alcançado, porque quando há esse desequilíbrio, o hospedeiro ou o hóspede acabam lesando e matando um ao outro. E isso, ocasionalmente, vai gerar a morte do outro, da outra espécie. A partir disso, surge o que nós chamamos de parasitismo. Para estudar esse parasitismo, surge a parasitologia, que é uma grande ciência que estuda a relação entre os indivíduos, entre hóspede e hospedeiro. É uma ciência extremamente importante para a área da saúde, certo? Porque existem muitos hóspedes, muitos parasitas que acabam causando doenças, e essas doenças elas geram sequelas e até a morte para os indivíduos, certo? Basicamente isso que é parasitologia. Por que é importante estudar a parasitologia? Porque a parasitologia, ela estuda o ciclo de vida dos parasitas, estuda a sua epidemiologia, estuda a sua distribuição, certo? E o método de transmissão dessas parasitoses. Então, basicamente, ela é extremamente importante para que a gente possa conhecer as incidências e prevalências epidemiológicas e o melhor, para que a gente consiga formular projetos e planos que consiga diminuir, certo, a incidência dessas doenças ou até erradicá-las. Como que eu consigo isso? Se eu consigo estudar o ciclo de vida de um parasita, eu sei que eu preciso do agente, certo, o causador da doença, do vetor e do hóspede. Se eu consigo excluir um desses tripés, eu consigo erradicar a doença. Basicamente, nós temos 5 reinos, 5 grandes reinos na natureza, que é o reino Monera, o reino Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. Dentro da parasitologia, nós estudamos somente 2, que é o reino Protista, que é dos protozoo ou dos protozoários, e o reino Animalia, que entra os eumintos, os vermes popularmente, e os artrópodes. Dentro dos artrópodes entra basicamente os exoparasitas, como carrapatos, piolhos e assim por diante, e os vetores, como todos os mosquitos, moscas, baratas, dentre outros. Basicamente, existem diversos indivíduos que representam o reino protista, que representam o reino monera e o reino artrópode. Desses indivíduos, são poucos que acabam causando parasitoses ao ser humano.
porém existem muitos que causaram grandes endemias e altos índices de morte. Como, por exemplo, aqui em Juína, não muito tempo atrás, nós tivemos uma doença com um índice bem elevado, que é causado por um protozoário, o Plasmodium. Esse Plasmodium, agente etiológico, causa uma doença popular aqui na região, que é a malária, certo? Basicamente, a malária ela possui agentes etiológicos diferenciados, como o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. E tem o Plasmodium ovale também, que não é encontrado aqui no Brasil. Os outros três existem em diferentes áreas do Brasil. O Plasmodium, ele é uma doença causada por um protozoário, transmitida por um vetor, um mosquito, do gênero Anopheles. Existem várias espécies desse gênero Anopheles, certo, aqui na região, e é mais característico de regiões precárias, regiões menos desenvolvidas e regiões rurais, certo? O que acontece com essa doença? Essa doença, basicamente, ela é transmitida por esse mosquito. O mosquito ele precisa primeiro se infectar através do hematofagismo, picando um ser humano infectado, certo? Através disso, esse parasito cai no estômago desse mosquito e vai para a glândula salivar. Então, quando ele faz o hematofagismo em outros seres humanos, ele acaba disseminando essa doença, transmitindo para várias outras pessoas. Quando ele acaba picando um ser humano, esse parasita ele cai na corrente sanguínea e vai para os hepatócitos, as células do fígado. Dentro dos hepatócitos, ele vai se multiplicar, aumentar em tamanho e causar a lesão, a lise, a quebra dessas células hepatócitos, causando uma destruição do fígado. Saindo desses hepatócitos, ele cai na circulação, entrando nas hemácias. Nas hemácias, ele faz a mesma coisa, certo? E um grande número de hemácias acabam sendo destruídos. Por isso, alguns sinais e sintomas da malária são febre intermitente, certo? Que relacionam-se ao pico maior de destruição de hemácias, hemólise. Com isso, também temos anemia, certo? Por hemólise. Temos mialgia, dor muscular, cefaleia e alguns outros semelhantes. Por que é bom saber disso? Bem, primeiro, para tentar identificar a doença. Segundo, eu tenho que saber desse ciclo para fazer um programa de saúde. E para os alunos que querem entrar na área da saúde, isso é extremamente importante. Para os alunos agora, eu vou lançar uma pergunta a respeito da malária. Um certo parasita que causa uma doença humana aloja-se no estômago e depois na glândula salivar do hospedeiro transmissor. A seguir, no ciclo de transmissão da doença para o homem, o parasita invade a corrente sanguínea, depois o fígado, onde se multiplica atingindo novamente a corrente sanguínea. O parasita hospedeiro transmissor e a doença descritos são, respectivamente, aí eu tenho várias alternativas: Trypanosoma gambiense e doença do sono, Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, Leishmania, flebótomo e leishmaniose, Plasmodium vivax, Anopheles e malária, Ptirístia de Bancroft, Culex e fatigans, que causa filariose. Então, basicamente, vocês já sabem que a resposta é Plasmodium vivax, transmitido pelo mosquito Anopheles, que vai causar a doença malária. Bem, por hoje é só. Na próxima eu trago outra doença, outras perguntas. E fiquem atentos e estudem, que isso pode cair na prova.